Olá a todos os amigos, irmãos e telespectadores que nos veem aqui na TV Supra, em Canal 2 da NET. Mais uma vez aqui estamos com muito prazer para falar sobre um assunto que é de fundamental importância para todos. Hoje vamos falar sobre crise. O que significa a crise? Por que ela é tão temida? Por que as pessoas evitam e têm tanto medo da crise? Resolvi fazer essa pergunta à própria palavra. E a própria palavra crise, após uma meditação, me deu muitas respostas, porque a palavra crise tem vários anagramas, ou seja, das letras da palavra crise, você tira muitos ensinamentos e muitas outras palavras que se derivam dessas vogais e consoantes que constituem a palavra crise. A pior coisa da crise, eu vou te contar já de saída qual é. É o cri-cri. É aquela pessoa que fala, não vai dar certo. Eu tive um amigo assim que morreu, que se ferrou, que faliu. E a palavra crise, ela é muito temida. Porque quando a gente tem pessoas negativas à nossa volta, que não nos elogiam, que não nos entusiasmam, que são negativas por natureza, essas pessoas chamadas cri-cri, que também são fofoqueiras, não vão nos ajudar em nada. Na verdade, essas pessoas vão até querer fazer a gente chorar. E não é nada errado em chorar. Se você quer chorar, chore. A palavra crise fala cry, em inglês. Pode chorar. Mas você também pode rir. A palavra rir aparece também na palavra crise. Mas o mais importante, quer você chore, quer você ria, é entender o âmago da crise. E pedindo ajuda aos ideogramas chineses, que falam que crise significa dois termos, perigo e oportunidade. Olha só que interessante. Há um perigo, mas também uma oportunidade de crescimento. Nós poderíamos comparar a palavra crise a uma mudança de fase, como acontece em todas as mudanças da vida. É o nascimento, é a passagem pela adolescência, o casamento, a separação, o adoecimento, a morte, são todas crises que nós temos que passar. O primeiro emprego, a primeira demissão, o primeiro namoro, a primeira traição ou a primeira perda do amor, perda do objeto querido, que é a primeira decepção. Tudo isso são crises que nós temos que enfrentar. E como é que se enfrenta uma crise? Ficando sentado? Chorando? Parado? Então, a palavra crise fala, se levante, rise, levante-se, enfrente a crise. Olha que bacana, olha que legal. A própria palavra crise nos dando as dicas do que temos que fazer. Nós temos que nos levantar. Nós temos que enfrentar a crise. A crise não é para ser temida. A crise é feita para ser enfrentada. Você pode ficar crazy na crise. A palavra está aí, crazy. Que é o quê? Ficar louco. Você pode querer recuar, dar ré. Tudo isso é possível, mas não é bem-vindo. Você tem que se tornar um rei da situação. Você tem que se tornar um sir da situação. Você tem que ter resiliência, como um Cristo, que está na palavra crise. Você tem que aprender a sofrer e a superar as adversidades. Você tem que superar as suas deficiências. Para passar de fase, para sair de criança e se tornar um homem, para sair da adolescência, de se tornar um menino ou uma menina, para se tornar um verdadeiro cidadão, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, você tem que passar pela crise. A crise do crescimento é necessária, é indispensável. Porque se você não passa pela crise, o que você se torna? Alguém que fica abaixo da crise, um hipócrita. Hipo quer dizer abaixo, crise é isso que nós estamos vendo.
O hipócrita, ele se põe abaixo da crise, ele não enfrenta a crise, mas ele não muda de fase. Ele vira um repetente. Ele vive um cara que vive sofrendo as mesmas experiências, sofrendo as mesmas perdas, porque ele não aprende com elas. Ele não as supera, ele não as compreende, ele não as assimila. A crise é para ser sentida, assimilada e digerida, para que você possa enfrentar uma nova crise no futuro. Porque a vida são feitas de problemas e crises que a gente tem que evoluir e resolver. As crises são feitas para ser solucionadas e não acumuladas, não colecionadas. As crises são necessárias. Não procure as crises, elas te acharão. É como a morte, não procure a morte, ela vai te achar. Porque a crise é necessária. Como vencer a crise? A palavra está dizendo, crie. Se o problema é o cifrão, está lá o S, que você pode botar um tracinho, a falta do dinheiro, seja criativo. Busque uma nova solução. Onde está o meu queijo? Se não está aqui, eu vou ter que procurar, eu vou ter que caminhar, eu vou ter que andar, eu vou ter que solucionar, eu vou ter que usar a inventividade, a criatividade que está no meu coração e na minha mente. Vou ter que usar a minha intuição. Será que vai faltar comida na crise? É possível. Perguntando a palavra crise, vai faltar comida? Ela falou que não. Porque vai faltar, talvez o feijão, mas não vai faltar o arroz. Porque o rice, em inglês, e o riz, em italiano, estão ali dentro da crise. Pode faltar tudo, mas o arroz, o básico, não vai te faltar. Os japoneses são resilientes porque eles se alimentam de arroz. Os chineses são resilientes porque se alimentam de arroz. Os brasileiros gostam de arroz e feijão. Pode faltar o feijão, mas não vai faltar o arroz. A palavra crise garante isso para a gente. Você não vai morrer de fome. Você vai passar necessidade, mas não vai passar fome. E a necessidade é a mãe da criatividade. A necessidade te tira daquele lugar de conforto, te obriga a crescer, te obriga a desenvolver soluções e artifícios para enfrentar a crise. Porque se você depende da sua situação, seja de um emprego, seja de um trabalho, e ele não existe mais, você tem que ir à luta. Você tem que buscar resolver. Para isso, creia. Olha a palavra crer. Está aí na crise. Você tem que ter fé. Você tem que ter convicção. Você tem que saber que o frio nunca é maior do que o cobertor que você tem. Se você está passando por essa necessidade, por essa crise, agradeça. Porque ela é necessária para o seu crescimento. Nenhuma crise acontece por acaso. Nós, teosofistas, não acreditamos em acaso. Acreditamos em lições necessárias. Acreditamos no karma. E o karma nem é bom nem é mal. O karma é a lei da harmonia. O karma é que vai nos permitir pagar todas as dívidas e alcançarmos um superávit que vai nos poder fazer superar não só essa crise, mas todas as crises que a vida trouxer. Porque as crises são problemas que a gente vai aprendendo a solucionar. E à medida que as crises vão passando, você vai crescendo. Você vai solucionando os problemas da vida e vai desenvolvendo atitudes que vão te mostrar que você precisa muito menos do que você tem. E que você tem muito mais capacidade do que você imaginava que você teria. Então a crise, ela vai ser sempre uma amiga, sempre sua companheira. Ao longo da vida, você vai enfrentar várias crises. Quando você nasce, é uma crise tremenda. Você sai de uma situação que você está dentro do útero, que você não precisa fazer nada. De repente, você vem para um mundo estranho, você precisa aprender a respirar, a depender de você mesmo, a poder usar os seus membros, a aprender a andar. Você cresce, aparece o primeiro dente. Depois, você precisa trocar os dentes. Olha só, com 6, 7 anos. Aquele medo que alguém vai arrancar um dente seu que você acha que é seu, mas que já não é mais, porque outros dentes estão nascendo.
Da mesma forma que existe uma segunda dentição, existe uma segunda natureza. Quando você se torna um homenzinho ou uma mocinha, aparecem os pelos nos rapazes, aparecem os seios nas moças. Há uma transformação corporal, há uma mudança de identidade. Você continua um menino, mas já não é mais um menino. Você era uma menina, mas agora não é só uma menina, já é uma moça. Já chama atenção, já tem curva, já tem estatura, mas a sua cabeça não acompanhou aquela mudança. Isso é um problema, isso é uma crise. E nós temos que aprender a resolver cada uma das crises que vão aparecendo na vida. Educar significa aprender a resolver as crises, aprender a ter discernimento, aprender a ter desapego, aprender a entender o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Vivemos um mundo de muitas mentiras, de muitas ilusões, de muitas fascinações e glamour. Um mundo cheio de fake news. É muito difícil viver num mundo onde a verdade aparece muito raramente e em que a mentira se traveste de verdade. Até as pessoas mais letradas não sabem o que é verdade e o que é mentira. Numa crise como que nós estamos passando, que é essa pandemia do Covid-19, o que é certo e o que é errado? As vacinas fazem bem ou fazem mal? O tratamento precoce faz bem ou faz mal? Devo usar cloroquina, ivermectina, vitamina D ou zinco? É verdade, é mentira? Eu vou nas associações médicas, eu vou nas sociedades de especialidade, cada uma fala uma coisa. Todos estamos perdidos na procura da verdade. E cada um tem as suas crenças. Crenças individuais, crenças coletivas, crenças culturais. Mas existem verdades. E verdades absolutas e verdades relativas. Muita coisa que a gente acreditava e cria que era uma verdade absoluta está caindo por terra. Eu, por exemplo, aprendi no primeiro grau que a temperatura de um lugar poderia mudar, mas o clima não mudava. Hoje a gente está vendo que tudo muda, até o clima muda. Está havendo um aquecimento global. Não há nada absoluto. A gravidade modifica, não só na Terra como em outros lugares do espaço, em outros planetas. Tudo é mutável nesse país, nesse local de impermanência que é o planeta Terra. E nós temos que aprender a procurar a verdade nesse local de impermanências, de mudanças, que a todo momento a verdade se modifica. A ciência de hoje não é a ciência de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás. A ciência se modificou e se modifica muito rapidamente. As descobertas vão se sucedendo em vários campos da ciência. Isso vai modificando aquilo que acreditávamos. E nós temos que ter essa mente aberta para aceitar essas novas verdades. A ciência não é mais a mesma. A física quântica está aí para mostrar que a física newtoniana não estava completa. Mas muitos de nós ainda estamos com aquela cabeça do século XX ou com aquela cabeça do século XIX, em que o mundo era uma série de bloquinhos. Ainda tem pessoas que acreditam na Terra plana. Ainda tem pessoas que acreditam que viemos dos macacos. Olha só. Apesar de termos a mesma sequência genética em mais de 99%, há diferenças. E a teosofia tem outras teorias diferentes da ciência moderna. Cabe cada um ter a crença que quiser. Como tem muitas pessoas que têm várias crenças nas religiões, na filosofia, e até mesmo a arte se expressa de acordo com a tendência de cada um. Eu não estou aqui para derrubar nenhuma crença, porque, como se diz,
Pior coisa que existe são crenças errôneas e sinceras. E isso é difícil de mudar, é quase impossível, porque a pessoa acredita firmemente nisso. A pessoa acredita que vai para um céu, que vai chegar lá depois de destruir, matar milhares de pessoas, ou dezenas de pessoas, e vão ter 20 virgens lhe alcançando, lhe esperando. As pessoas acham que vão ter banquetes, mas com que boca? Será que ele vai ter o corpo físico para poder aproveitar essas coisas? Ele vai ter membros? Ele vai ter língua? Ele vai ter sistema digestivo, sistema nervoso? As pessoas já pararam para aprender isso? Isso podia ser muito bonito há 10, 12 séculos atrás, mas com o conhecimento que temos hoje, quando a gente vai a 8 mil, a 10 mil metros de altura, a gente sabe que é impossível ter um ser de barbas brancas em cima de uma nuvem. Deus não pode ser antropomorfizado, nem pode ser culpado pelas nossas crises. Todas as crises são criadas por nós mesmos, pela nossa mente. E é através da nossa mente que temos que resolver. Porque a semente da crise está no medo, está na ansiedade, está nas nossas crenças, que muitas vezes são errôneas. Se eu olho para uma corda enrolada e achar que aquilo é uma cobra, todo o meu sentimento, toda a minha hormonologia, toda a minha reação simpática e parasimpática é como se fosse uma cobra. É como se eu estivesse hipnotizado. Ali tem uma cobra. Enquanto eu não jogar luz e ver que é uma corda, que é um objeto inanimado, que não me oferece nenhum perigo, eu não vou deixar de ter medo. Quando a pessoa tem medo de cobra, ela tem medo até de um desenho de cobra, ela tem medo até de uma cobra de borracha. Basta o desenho da cobra. Eu conheço pessoas que não fazem nem o C cedilha porque lembra a cobra. Olha só, que absurdo isso. As associações que as pessoas fazem que lhe impedem de ter uma vida normal. Mas as crises têm que ser ultrapassadas. Nós não podemos suportar, nem nos delimitar, nem nos encarcerar na hipocrisia, que é o nível abaixo do que nós precisamos alcançar agora. Nós temos que enfrentar a crise. Nós temos que ser, como diz a palavra crise. Ser o quê? Ser seres completos. Porque a crise é uma realidade. Ela é, ela és, ela is. Em 3 línguas diferentes, a crise está nos dizendo: nós estamos aqui, nós batemos na sua porta, não adianta fugir. A crise é uma realidade. Ou seja, a crise é uma verdade. Ainda que relativa, ela é uma verdade. E deve ser encarada com a responsabilidade e com a inteireza de caráter que nós temos que enfrentar um problema dessa magnitude. Porque a crise é, a crise és, a crise is. E como se enfrenta uma crise? Você pode temer a crise, mas você pode crie. Você pode crer, creia. Você tem dispositivos para enfrentar a crise. A crise está nos falando, você pode dar ré, mas você pode também fazer da crise um recorde de vendas, porque nas crises é que se cresce. Quem vende lenços vai ganhar muito dinheiro na crise. Tem muita gente ganhando dinheiro nessa pandemia. Os grandes laboratórios, aqueles que fizeram as vacinas, aqueles que fizeram os respiradores, as pessoas que estão fazendo máscara. Tem muitas pessoas que eu conheço, que estão defendendo a sua sobrevivência fazendo máscaras em casa. Porque todos precisam de máscaras. E as máscaras não duram muito tempo. Então você precisa de ter uma coleção de máscaras. Máscaras descartáveis, máscaras laváveis, máscaras que te protejam do vírus, do SARS-CoV-2. Então, nós temos que ter inventividade,
capacidade de mutação e transformação, para nos transformarmos numa pessoa mais capaz, mais corajosa, mais inventiva, mais criativa, com mais fé e com mais capacidade. Porque a crise nos tira da nossa zona de conforto. A crise nos tira da nossa letargia. A crise nos tira do sono, ela nos acorda. Ela nos impõe a necessidade da mudança. E sem a mudança, não existiria esse mundo de impermanência. Porque, na verdade, a vida são transformações. Eu vejo muitas vezes no Facebook, meu pai morreu, meu avô morreu. Ora, isso é tendência natural, todos nós vamos morrer. Uma vez perguntaram a um grande sábio japonês que fizesse um escrito na casa que desse grande alegria. E ele foi e escreveu com aquelas letras maravilhosas: morra o avô, morra o pai e morra o filho. E a família ficou escandalizada. Meu Deus, morra o avô, morra o pai, morra o filho, você quer a desgraça da nossa família? Ele falou, não, atente bem, que seja nessa ordem. Primeiro morra o avô, depois morra o pai, depois morra o filho. Olha que bênção. Catástrofe, tragédia, é quando o pai tem que enterrar um filho. Quando um avô tem que chorar a perda de um neto. Isso é inversão dos valores. Agora, quando morre o avô, depois morre o pai, depois morre o filho, isso é uma bênção divina. É o melhor karma que poderíamos desejar. Porque ninguém fica para semente. Todos nós temos que ir um dia. Então, que morra o mais velho, depois que morra o seguinte e assim por diante. E todos têm uma vida próspera. Todos adquiram a capacidade de ter vivido o suficiente. Que vivamos 70, 80, 90, mas dos 120, raramente passaremos. Então, que busquemos viver com grande qualidade de vida, porque não sabemos quando iremos embora. Hoje eu tenho 63, e amanhã? Não sei. Então, quando perguntam a um grande sábio quantos anos você tem, ele fala, eu não sei. Posso ter 7 anos a mais, 20 anos a mais, 15 anos a mais. Porque você só tem aquilo que está para vir. O que já passou, você já gastou, já está no passado. Bem ou mal, eu já gastei 63 anos. Quantos me faltam? Eu não sei. Mas também não importa. O que importa é que a gente viva com inteireza, com integridade, com responsabilidade, com capacidade de abraçar as crises e falar, vocês sejam bem-vindas na medida do necessário. E que eu saiba apreciar a beleza da vida e da morte. A beleza de nós não termos apego, mas sabemos que temos prazeres que nos dão a tendência a queremos nos apegar e temos também coisas que queremos ter aversão e queremos nos afastar. Mas isso são 2 mestres que nós temos que deixar para o passado. Nem os desejos, nem as aversões vão nos levar a nada. Nós temos que aprender a não desejar nada e não ter aversão a nada, nem a ninguém, para crescermos com aquilo que a vida possa nos dar a cada momento. E tudo que vier seja lucro, tudo que vier seja aprendizado, tudo que vier seja ensinamento que se transforma em sabedoria. Portanto, a crise tem que ser enfrentada, ela tem que ser vivida na sua complexidade, sabendo também que você merece ajuda na crise. Você pode procurar um médico, pode procurar um psicólogo, pode procurar aquilo que for necessário. Como o reiki, olha só, REIC, está na crise. Quem sabe você não precisa de um reiki,
ou de um quiroprata, poxa, procure ajuda. Uma massagem, meditação, mindfulness, yoga, tudo isso ajuda. Mas quem vai resolver a crise é você. Não é o seu psicólogo, não é o seu psiquiatra, não é o seu médico. Não importa o profissional que você peça ajuda, ele vai te ajudar. Mas quem resolve é você. Quem passa pela crise, ou não, é você. E se você não for bem-sucedido, outras crises virão. Não se preocupe. Outras chances virão. São chances de crescimento. São chances de aprendermos com conhecimento e amalgamá-lo em sabedoria. E os inimigos que você destruir nunca mais vão voltar para tentar dissuadi-lo, porque você mudou de fase. Serão outros problemas, serão outros seres, serão outras dificuldades. Mas aqueles que você já passou, você não tem que enfrentar de novo. Se você já aprendeu a andar, talvez você tenha que aprender a andar de novo se você sofreu um acidente. Mas você já soube como é que faz aquilo uma vez. Com a ajuda de uma fisioterapeuta, você vai conseguir de novo. Se você já aprendeu a sua língua, você pode aprender outra. Se você quer aprender um instrumento musical, você aprende. Se você já sabe um, o segundo e o terceiro se tornam ainda mais fáceis. Porque tudo aquilo que você desenvolveu, seja em teoria ou na prática, vão te ajudar muito. Os teus pais, pai e mãe, vão te dar bagagem para você resolver problemas. E teus professores, mais ainda. Porque são os pais que ensinam a voar, mas são os professores que te ensinam a voar mais alto. E não importa qual seja o seu condicionamento familiar, cultural ou pessoal, você tem que acreditar nas suas capacidades. E terminando essa pequena palestra, eu vou dar um exemplo que é o exemplo da águia e da galinha. Existia uma vez um lavrador que morava perto de umas montanhas que achou um filhote de águia caído perto de um ninho. E o que ele fez? Aquele filhote de águia ia morrer. E ele não sabia como cuidar daquela ave. Então o que ele fez? Pegou aquele pequeno filhote de águia e botou no seu galinheiro. E aquele filhote de águia foi adotado pelas galinhas, ele aprendeu a ciscar, aprendeu a cacarejar, só que aquela águia foi crescendo, 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 e se transformou numa maravilhosa águia dourada. Mas ela não sabia que ela era uma águia, ela se comportava como galinha, ela cacarejava, ela buscava minhocas, ela acreditava que ela era uma galinha. Até que um dia apareceu um biólogo naquela região e ficou encantado e, ao mesmo tempo, horrorizado de ver uma galinha cuidando de uma águia num galinheiro. E aí ele pediu ao lavrador: você me permite, então, que eu devolva ela à natureza? E o lavrador, quase que se desculpando, falou: não, só queria salvar a vida dela, não sabia, mas aquele lavrador salvou a vida daquela águia, mas não tinha capacidade de fazê-la voar. Então o biólogo botou ela em cima de um pequeno muro da casa. E a águia começou a tremer de medo, porque ela nunca tinha ficado naquela altura. E o biólogo falou assim: não, isso não é suficiente. Botou ela no telhado da casa. Aí que foi pior ainda. Ela fechava os olhos e tremia como vara verde. Mas mesmo assim o biólogo falou: não, ela é uma águia, ela tem que aprender a voar. Ela já é um sujeito adulto, já era para ela estar voando. Então levou ele para cima de uma montanha. E naquele momento, no pôr do sol, quando o vento bateu nas asas da águia, e a águia sentiu, então, aquela coisa que vem de dentro, que podemos chamar de instinto, que nos seres humanos se transforma em intuição, ela abriu as asas e sentiu a capacidade da aerodinâmica do ar sustentá-la. E voou.
Não precisou de muito, bastou ela abrir as asas, o vento insuflou-lhe nas asas e ela começou a voar. E quando ela começou a voar, lá de cima, o que ela viu? Ela viu o galinheiro. E ela falou assim, não pertenço aqui, eu pertenço àquilo lá. E ela voltou no galinheiro e sentou e pousou sobre a cerca do galinheiro. E ela viu as galinhas lá brigando por causa de minhoca, o galo enxotando os outros galos, os frangotes e tal. Aquela sociedade tão reduzida, tão pequena, tão achatada. Ela, como uma pessoa que tinha voado a mais de 1000 metros de altura, ela olhou com saudade a sua mãe galinha, as suas amigas frangas, mas ela viu que já não pertencia mais àquele mundo. Ela tinha provado algo diferente. Então, com um certo pesar, mas também com um ar de liberdade, ela voou e foi procurar sua nova vida. Ela enfrentou o desconhecido. Ela tinha sido criada como uma galinha, mas ela sempre foi uma águia. Ela nunca deixou de ser uma águia. Ela aprendeu a se comportar como galinha, mas depois ela nunca mais pôde deixar de ser quem realmente éramos, quem ela realmente era. E ela era uma águia. Então ela estava destinada a ter uma vida de águia. Então eu pergunto a cada um de vocês, você é uma águia ou você é uma galinha? Para que você nasceu para ser? Temos que conhecer nossa autonatureza. Tem pessoas que nasceram para ser galinhas e não tem nada errado. Mas você tem que descobrir qual é a sua natureza. Para isso que se chama autodescobrimento, autoconhecimento. Mas se você nasceu para ser águia, você nunca mais pode se comportar como uma galinha. Se você é um carro de Fórmula 1, você não pode ser um Volkswagen, você não pode ser um carrinho que anda e para. Aliás, se você entrar no engarrafamento, é muito melhor ser um carrinho que anda e para do que ser uma Ferrari, porque ser uma Lamborghini, porque o carro vai fundir fácil. Esse é um carro que gosta de velocidade, precisa de ter vias largas, de preferência um autódromo. Para cada local, há um tipo de instrumento ou carro mais necessário. Ser uma águia dentro de um galinheiro é extremamente desconfortável. E uma galinha jamais vai aprender a voar como uma águia, porque ela não tem essa capacidade. Através do seu momento de evolução, ela esqueceu como se voa. Ela não voa mais. Então, temos que descobrir a nossa natureza e usá-la da forma mais ativa e mais completa possível. Então, com esse fechamento sobre a águia e a galinha, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a palavra crise e descubram, dentro dos anagramas da crise, que são as palavras que você é capaz de formar com as consoantes e vogais, novas propostas de crescimento, novas propostas de criatividade e integração, novas soluções para o seu problema. E eu espero que a crise em que você se encontre seja solucionada. E seja solucionada por você, porque somente você pode solucionar a sua crise. Eu não posso solucionar a sua crise, nem você pode solucionar a minha. Mas nós podemos ser espelhos um para o outro. Então, que sejamos espelhos e podemos ajudar-nos mutuamente para acabar com essa grande crise que estamos enfrentando, que é a crise da pandemia de Covid-19. Que 2021 seja a solução dessa crise, para que em 2022 possamos estar completamente livres dela, seja através da vacina, seja através de medicamentos, seja através de uma série de sistemas, seja pelo uso de máscara, de não aglomeração, ou de qualquer medidas que sejam higiênicas e antissépticas, para que a gente se livre completamente desse problema. Porque outros virão, com certeza, outros vírus, outras bactérias, e a gente tem que saber enfrentar isso. Ok? Namastê, muito obrigado, Shalom, paz.